Tenho plena convicção que nesse tempo nós não estamos fechados, a igreja não para, a igreja não fecha, ela continua aberta, continua na sua casa, onde você está, manifestando o reino de Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje nós temos em cada casa uma igreja, e alcançando talvez muito mais pessoas do que nós estivéssemos alcançando simplesmente fechados nesse lugar, e assim nós avançamos como reino, assim nós avançamos como corpo, amém? Amém. Aleluia! Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra, e o título dela se chama Conectados em Deus. Então o título, o tema da nossa conversa, da nossa palavra nessa noite é Conectados em Deus. Nós estamos vivendo em um mundo conectado, não é verdade? Sim ou não? A internet, os smartphones, hoje você tem informação em tempo real. Você abre e você sabe o que aconteceu na China, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá. Em tempo real você tem essas informações. Todos nós temos essa sede por informações. Nós conseguimos nos conectar com uma pessoa do outro lado do mundo, através de uma chamada de vídeo, através de uma chamada de áudio, através de uma ligação. Eu consigo falar com as pessoas, eu consigo me conectar a elas. Foi feita uma pesquisa no Brasil, e nesse momento na pesquisa, foram várias cidades, várias pessoas, nesse momento da pesquisa, 83% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que elas estavam conectadas. 83%. Quem aqui tem um celular? Praticamente 100%. Como que você conecta a internet? Você precisa de uma conexão, não é verdade? E com essa conexão você precisa de uma senha para acessar aquela conexão. Não acontece aqui, claro, em outros lugares acontece, mas geralmente quando nós chegamos em algum lugar, você cumprimenta a pessoa, você vê como é que ela está, ou você vai a um restaurante, você vai lá, e você pode constantemente fazer uma seguinte pergunta: mas qual que é a senha do Wi-Fi? Para quê? Para que você continue conectado. Não é assim que acontece nos nossos dias? O ser humano, ele tem dentro de si um vazio, uma necessidade por estar conectado. Faz parte da essência do ser humano isso. E nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade de estarmos conectados em Deus. Dentro de nós existe um espaço onde só Deus consegue preencher. Não tem como nós buscarmos em diversas outras pessoas, diversos outros métodos, diversas outras coisas. Somente Deus pode preencher essa necessidade que nós temos de estarmos conectados nele. E as pessoas buscam isso. E muitas vezes por não encontrar a conexão correta, muitas vezes por não digitar a senha correta, elas chegam até mesmo a tirar a sua própria vida. Nós temos hoje no Brasil uma estatística que a cada 1 hora uma pessoa se suicida no Brasil. André, por que ela se suicida? Porque ela ainda não se conectou a Deus. Porque se ela tivesse se conectado a Deus, ela não faria isso. Você concorda comigo? Qual então é a senha correta, André? Qual então é a conexão correta para eu estar conectado em Deus? Eu e você sabemos, temos plena convicção disso dentro do meu coração e do seu coração, e a Bíblia deixa bem claro que só existe um caminho para que eu possa me conectar a Deus. E esse é o primeiro tema, o primeiro título, o primeiro ponto da minha mensagem, que é Conectados através de Jesus. Não tem outra forma de eu me conectar a Deus. Não tem como eu acessar a presença de Deus a não ser por Jesus. O que diz lá em João 14:6? Vamos abrir? João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Você reparou nesse texto que Jesus ele diz o seguinte: eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou um dos caminhos para que você possa acessar ao Pai. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós formos ver em João 10:9, Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. E aqueles que precisam acessar o Pai, eles precisam passar por essa porta. Aquele que não passa pela porta,
ele é um mentiroso. Aquele que não passa pela porta, ele está tentando roubar as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, Jesus disse, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse é Jesus. Em João 10:9 ele diz, então eu sou a porta. Em Efésios 2:13 Paulo diz o seguinte, olha esse texto que interessante. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam... Você concorda que eu e você, antes de nós termos acesso a Jesus, antes de nós conhecermos Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e nós estávamos longe da presença de Deus? Concorda comigo? Lá desde o Éden, Deus tinha relacionamento com o homem face a face, Deus conversava com o homem, Deus se sentava, e conversava com o homem, e no momento em que o pecado entrou, o pecado fez separação entre Deus e o homem, e nós passamos a viver longe de Deus. Mas esse texto diz que agora em Cristo Jesus, eu e você que nós estávamos longe, nós fomos aproximados mediante nós fomos conectados através de Jesus mediante o sangue dele. Qual a conexão então que eu e você devemos usar para entrar na presença de Deus? Jesus. Jesus. Ele é a única conexão. Ele é o único caminho, Ele é o único modo que eu e você podemos acessar a presença do Pai. Somente Jesus. É somente Ele. E qual a senha que eu e você devemos usar? O sangue de Jesus. É Ele que nos dá livre acesso. É Ele que nos leva à presença do Pai. Então, André, você está dizendo que a conexão é Jesus. E o sangue dele me conecta à presença dele. É isso aí. O que eu preciso fazer então para me relacionar com Ele? Em 1 Coríntios 15, versículo 3 ao versículo 4 diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Você crê que Jesus morreu? Você crê que Jesus ressuscitou? Aleluia, isso é suficiente para que eu e você nos conectemos a Ele. É assim ou não? Eu e você precisamos crer que Jesus morreu, mas que Ele não está lá em uma cruz, Ele não está mais lá pendurado, Ele não está num sepulcro, Ele está vivo e está sentado à direita de Deus Pai. E Ele convida a mim e a você para estarmos nessa mesma posição com Ele. André, o que eu preciso fazer então? Simplesmente crer e confessar. Assim diz lá em Romanos 10, 9 a 10, diz assim, se eu e você confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu não sei você, eu não conheço você, eu não conheço você que está nos assistindo, mas talvez nesse mundo onde tempestades têm abatido, onde talvez a dor tem sido mais intensa, onde o desespero tem vindo, e talvez você está buscando em tantos caminhos, em tantas soluções, uma saída. A única solução para a minha vida, a única solução para a sua vida, a única solução para você que está nos assistindo é Jesus. É Jesus. Só Ele pode nos levar à presença do Pai, só Ele pode nos dar a paz, só Ele pode nos dar a alegria, é Jesus. André, o que eu faço para ter isso na minha vida? André, eu preciso disso. André, eu estou ouvindo essa mensagem essa noite, eu estou ouvindo, alguém me mandou essa mensagem por um link, eu estou ouvindo isso. André, eu preciso ter Jesus, o que eu faço? Com a minha boca eu creio, eu declaro, e com o meu coração eu creio. E eu gostaria de te convidar a fazer uma oração nessa hora. Eu quero te ajudar a você ter Jesus no seu coração. É simplesmente você crendo, é simplesmente você declarando com a sua boca e isso acontece. Se você deseja isso, se você quer isso para a sua vida, eu quero te convidar que você feche os seus olhos e você repita assim comigo. Senhor Jesus, nessa hora, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu renuncio a Satanás e seus demônios. Eu peço perdão por todos os meus pecados e libero a perdão
para todas as pessoas que me ofenderam. Pai, muito obrigado, porque o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Espírito Santo, muito obrigado, porque a partir de agora, o Senhor faz morada na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Meus irmãos, é assim que acontece. Esse é o plano da salvação, a palavra de Deus. Jesus é o caminho, Ele veio, morreu por mim e por você. E o que eu preciso fazer para me conectar a Ele? Crer e confessar. E assim eu estou conectado com Ele. O ponto 2 é conectados com o Pai. Então, uma vez que eu me conectei a Jesus, eu tenho livre acesso à presença do meu Pai, certo? Aleluia. E aqui eu gostaria de conversar com você algo que muitas vezes nós acabamos ocorrendo, nós acabamos tendo como erro. Muitas vezes as pessoas acabam caminhando em cima dessa verdade, dessa mentira, que é a seguinte: a salvação, ela não é o nosso fim. Mas André, você disse que Jesus veio, Jesus morreu por mim para que eu fosse salvo, para que eu passasse a eternidade com Deus. Sim, é isso mesmo. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você nessa noite: esse não é o fim. A salvação não é o nosso fim. A salvação, ela foi o meio pelo qual Deus encontrou para acertar a minha situação com Deus. Deus não planejou que o homem pecasse, esse não era o plano de Deus. Então a salvação, ela foi o meio pelo qual Deus encontrou para que eu e você pudéssemos acessar a presença dEle novamente. Você concorda comigo? Nós não podemos pensar que o propósito de Deus é simplesmente salvar o homem do inferno e levá-lo para o céu. Se eu e você pararmos para pensar que simplesmente esse é o objetivo de Deus, nós estamos pensando em nós estamos pensando tendo uma visão humanista, onde o homem é o centro dela. Como se simplesmente eu vou ser salvo, eu vou me garantir aqui para ir para o céu. Será que essa realmente é o propósito de Deus? A redenção foi necessária por causa da queda. O relacionamento entre o homem e Deus, ele já estava no coração de Deus muito antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1:4 diz assim: assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus, que eu e você tenhamos intimidade com Ele, que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Na verdade, meu irmão, a eternidade começou no momento em que você aceitou Jesus. A eternidade começou no momento em que eu e você nos rendemos a Jesus. André, quando começou a eternidade? Quando eu for para o céu? Não, quando você aceitou Jesus. Aí começou a eternidade. E nós passamos a viver a vida que Deus tem para nós. Em Hebreus 10, 19 e 20, olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus abriu um novo e vivo caminho para quê? Para que eu e você fiquemos esperando a hora que Ele nos chamar e nós subamos? Ele abriu um novo e vivo caminho para quê? Para que eu e você entremos nele, para que eu e você acessemos o Santo dos Santos. Hoje não precisa somente uma pessoa vir aqui e ela fazer o caminho, ou fazer o sacrifício, fazer as oferendas por mim e por você. Através de Jesus, Ele criou esse novo e vivo caminho para que eu e você possamos estar na presença dEle todos os dias da nossa vida. Em todos os momentos nós estamos com Ele. Jesus morreu e Ele nos fez assentar juntamente com Ele à direita de Deus Pai. E essa é a nossa posição. Entenda uma coisa, nós não ficamos saindo e entrando, nós entramos. Nós não estamos, agora não estamos mais na presença de Deus. Agora eu sou salvo. Opa, peraí, você fez errado, agora você não é mais salvo. Imagine Deus com uma borracha na mão, teu nome está escrito no livro da vida, ok? Silvestre de Borba.
Ih, o Silvestre pisou na bola, deixa eu pegar a borracha. Opa, o Silvestre me aceitou como Senhor e Salvador de novo. Silvestre de Borba. Você vê Deus fazendo isso? Você imagina Deus fazendo isso? Deus, ele diz: ei, eu estou aqui, eu sou um pai, eu estou de braços abertos para vocês. A única forma de você não chegar na minha presença é você não reconhecer que Jesus é o meu filho, que eu enviei ele, que ele morreu por você. Se você fizer isso, ei, entra no gozo, entra na minha presença e desfruta dela. Esse é o desejo de Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Em João 1, 12, 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o desejo de Deus. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Qual é a minha e a sua natureza depois que eu e você aceitamos a Jesus? A mesma natureza de Deus. A Bíblia diz que nós não somos mais deste mundo. Nós somos de um outro mundo. As regras pelas quais nós vivemos não são mais as regras deste mundo, são as regras celestiais, são as regras espirituais. Nós somos os seres espirituais que estamos tendo uma experiência na terra. Mas nós não pensamos mais da mesma forma. A Bíblia diz que de glória em glória, de vitória em vitória, nós caminhamos e nós vamos conhecendo cada vez mais quem nós somos. O nosso espírito, no momento em que eu e você aceitamos Jesus, o nosso espírito, recebe uma transferência de tudo aquilo que nós somos. Mas à medida com que eu e você vamos nos expondo à palavra de Deus, à medida com que eu e você viemos aqui aos cultos, estamos nos cultos, estamos ouvindo as ministrações, à medida com que eu e você estamos nos grupos familiares, sendo alimentados, ouvindo a palavra de Deus, essas verdades, elas vão sendo ativadas na minha vida e na sua vida. E aquilo vai tornando cada vez mais sentido para mim e para você. E cada dia que passa nós vamos renovando a nossa mente e ela vai se parecendo cada vez mais com a mente de Jesus. E daqui a pouco nós vamos dizendo o seguinte: ei, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por que, André? Porque eu estou constantemente sendo alterado, eu estou constantemente sendo modificado. No meu espírito eu já tenho tudo pronto, está aqui. Mas eu creio que com o tempo isso vai sendo ativado, isso vai sendo transformado na minha vida e eu vou praticando aquilo que eu vou entendendo. Sábio não é aquele que sabe muitas coisas, sábio é aquele que pratica aquilo que sabe. E aí nós passamos a viver como quem tem autoridade. Jesus, quando estava ensinando aqui na terra, lembra que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: ei, você ensina diferente, você fala diferente, você ensina como quem tem autoridade. Isso quer dizer o quê? Ei, você ensina aquilo que você vive. Você não está falando simplesmente de um texto, você não está simplesmente lendo a Escritura, você está falando de algo que está dentro de você, algo que você vive. Ei, e você está falando com autoridade. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos crescendo em graça, crescendo em conhecer, crescendo em estatura, nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Não é assim? Em Efésios 1,5 diz assim: em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu e você fomos adotados. Eu e você, nós não tínhamos pais, nós andávamos órfãos, sem saber quem era nosso pai. Na verdade, nós andávamos segundo uma outra natureza, um outro pai, que é o pai da mentira, que é o nosso adversário. Mas no momento em que eu e você temos Jesus, nós somos adotados como filhos. Agora pare comigo para pensar. Qual o sentido, qual a lógica de Deus me adotar como filho? De Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, de sofrer, de pagar um preço, se Ele somente deixar para usufruir da presença dEle, da herança dEle quando nós morrermos? Você faria isso com seu filho? Imagine que você adotou alguém, essa pessoa não tinha pai, essa pessoa não tinha filiação alguma, ninguém sabia quem eram os pais dele, e de repente Deus tocou no seu coração e você foi lá e adotou alguém. Você colocou o seu nome, mas você falou assim para essa pessoa: ei, é o seguinte, eu te adotei, mas
fica aqui num canto, você não vai ter direito a nada do que eu tenho. Por que então você iria adotar uma criança? Você não ia adotar uma criança para você ter relacionamento com ela? Você não iria adotar uma criança para, como pai, você demonstrar todo o seu amor por ela? Você não iria adotar alguém para dizer assim: ei, esquece o teu passado, sabe de uma coisa, o que passou, passou, esquece, apaga isso da tua memória, não importa o que você viveu lá atrás, não importa o que você tinha antes, o que você era antes de me ter, ei, agora é uma nova história, agora você está comigo, eu sou teu pai, eu sou aquele que te protege, nada de mal vai acontecer com você, ei, o que você precisa você tem, sabe, talvez como filho, como alguém que era órfão, talvez ele chega na casa e ele não tinha acesso à comida e de repente ele olha a geladeira e está lá a geladeira cheia de comida, o primeiro dia que essa pessoa está de repente na minha casa e na sua casa, e aquele órfão olha para aquela geladeira e fica meio acanhado e falando assim: será que eu posso, será que eu não posso? Não, mas acho que eu não tenho direito, não, mas acho que eu não mereço ir lá e mexer na geladeira. E de repente eu e você temos outros filhos, e aquele outros filhos já chegam na geladeira, pega a geladeira, toma água, e aquele órfão fica ali olhando: meu Deus, será que eu posso, não posso? E você como pai chega assim: ei, você tem o mesmo direito que eles. Ei, tudo que está aqui é teu, tudo que é meu é seu. Usufrua disso. Usufrua da minha presença, usufrua daquilo que eu tenho. Eu e você não agiríamos assim? E quando Deus nos adotou, Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos, Ele já nos deu todas as coisas. Mas não somente para que nós pudéssemos ser salvos, mas para que nós pudéssemos experimentar, usufruir da presença dEle hoje. Hoje. Por isso que muitas vezes a vida cristã ela não é, talvez, interessante. Porque nós não usufruímos da presença de Deus. Porque se eu e você usufruímos de tudo aquilo que Ele tem, nós nunca mais vamos querer a vida da onde nós viemos. Se nós temos uma experiência com Deus, se eu e você temos um relacionamento com Deus, nós nunca mais iremos desejar as coisas que nós fazíamos antes. Porque aquilo que Ele nos tem dado é muito maior do que aquilo que nós tínhamos lá. Em Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão quando? Em vida. Isso é para mim e para você hoje, meu irmão. Existe abundância sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus conquistou isso para mim e para você. Não foi nada daquilo que eu e você fizemos, não foi nada daquilo que eu e você somos, nada. Foi aquilo que Ele fez, foi aquilo que Ele é. Isso nos transformou, isso nos deu direito, isso nos deu acesso. E hoje sim nós temos uma nova natureza, e hoje sim nós temos todas as coisas. Em João 10,10 diz assim, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa vida é a vida Zoe, é a vida de Deus. É a mesma natureza de Deus, tal como Ele é, somos nós neste mundo. E assim nós somos, temos a mesma vida, a mesma natureza de Deus. Antes de fazer algo, Jesus estava lá sendo batizado por João Batista. João Batista olhou lá, estava batizando Jesus, e de repente veio uma voz do céu que disse o seguinte: ei, pessoal, é o seguinte, esse aí, Jesus, Ele é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Mas o que Jesus tinha feito? Nada. Por que então Deus tinha prazer nele? Porque Ele era Filho. Por que Deus tem prazer em você? Porque você é filho dele. O que você faz não vai aumentar o amor de Deus por você. O que você não faz não vai diminuir o amor de Deus por você. Deus te ama e pronto. Quanto mais você entender isso, mais você vai parar de fazer as coisas para ter. Quanto mais você entender que Deus te ama, independente do que você faz, independente do que você tem, você vai parar de fazer para ter. Por quê? Você vai entender que você já tem todas as coisas, e por ter todas as coisas você faz. Você faz as coisas por amor, você faz as coisas por dedicação, você faz as coisas porque você olha para a tua vida e fala assim: Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim?
Então, Deus, como um ato de amor, como um ato de gratidão, eu quero fazer a tua obra. Nós não fomos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Mas não como oferta de barganha, mas como gratidão, com amor, com reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Não é assim? André, mas eu preciso de tantas coisas, eu tenho tantas necessidades. Eu corro, na verdade, meu dia para cima e para baixo, e eu não estou conseguindo me conectar tanto a Deus. Em 2 Pedro 1, 3-4 diz assim: visto como o seu divino poder, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que Deus tem preparado para mim e para você? Grandíssimas e preciosas promessas. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Em Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso que nós dizemos para mim e para você, nós muitas vezes você ouve daqui de cima: continue abençoados. Por quê? Porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Se eu já tenho todas as coisas em Deus, então por que eu vou me relacionar com Ele? André, você está dizendo então que eu não preciso vir ao culto para buscar uma bênção? Não, você já tem. André, você está dizendo então que eu não preciso fazer uma campanha, eu não preciso orar, eu não preciso para ter as coisas? Não, você já tem, nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus. André, então por que eu vou me relacionar com a presença de Deus? Para usufruir da presença do seu Pai. Para estar com Ele. Para curtir. Olha o que o salmista escreveu em Salmos 37, 4-5. Salmos 37, 4-5 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ei, deleita-te no Senhor. O que quer dizer deleite? É o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou contentamento em relação a algo. O deleite também pode significar o saboreamento de determinada situação ou ação, ou seja, o sentimento de aproveitamento positivo sobre o acontecido. Me deleitar na presença de Deus, me deleitar na presença do Pai. Sabe, chegar na presença de Deus sem interesse. Filho, o que você veio fazer aqui? Nada, pai, eu vim ficar com você. Pai, eu vim ter um tempo contigo. Sabe, Pai, é tão bom quando eu entro na Tua presença. Eu fecho os meus olhos, eu posso contar para o Senhor o meu dia. Pai, eu posso contar tudo aquilo que aconteceu nesse dia, as coisas que foram boas, as coisas que talvez não foram tão boas assim, e eu posso conversar contigo, e eu posso ouvir muitas vezes do Senhor aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso arrumar. E você tem um relacionamento com Ele. Isso que Deus tem para mim e para você. Sabe, nós vemos a história de Marta e Maria. Você conhece a história ali, Jesus estava na casa de Marta e Maria, e de repente Maria estava ali, sentada, ouvindo Jesus, e curtindo, e se deleitando na presença de Jesus, e Marta estava correndo para cima e para baixo, e estava lá, e corre para cá, e corre para lá, e de repente Marta chega para Jesus e fala assim: Ei, Jesus, por favor, fala para Maria vir me ajudar. E aí Jesus responde para ela, lá em Lucas 10, 41, 42, e respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós estamos vivendo talvez um tempo onde existe muita agitação, muita pré-ocupação. Não foi isso que aconteceu com Marta? Olhe 3 palavras que Jesus disse para Marta: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Preocupada, inquieta, ansiosa com o futuro, e tantas coisas.
Quase que Jesus disse assim: ei, você não lembra quando eu disse lá, buscai pois o primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Por que você está inquieta com tantas coisas? Se Deus já nos deu todas as coisas, nós lemos ali que em Deus nós temos tudo, certo? Por que andar então tão preocupado, tão ansioso com tantas coisas? E nos esquecemos de chegar na presença do Pai e usufruir da presença dEle. Porque, ei, o que é comida, bebida e vestuário, Ele já nos deu, já é nosso. E talvez algumas outras coisas que eu e você queremos, Ele nos dá liberdade para chegar na presença dEle e pedir. Pai, eu gostaria de comprar uma casa. Pai, eu gostaria de trocar um carro. Você tem essa liberdade como filho de chegar na presença dEle. Mas todo o resto que é para a sua necessidade, que é para a sua subsistência, Ele já te deu, meu irmão, já é seu. Já é seu. André, então você está dizendo que eu sou salvo por Jesus? A forma de eu me conectar com Deus é através de Jesus. Não tem outra forma de eu e você nos conectarmos a Deus, é somente através de Jesus. E essa conexão, ela foi feita para que eu e você possamos usufruir da presença de Jesus, usufruir da presença de Deus. O Espírito Santo, ele nos foi dado como amigo, o Espírito Santo, ele nos foi dado como penhor, como garantia que Jesus irá nos chamar para que nós possamos estar com Ele eternamente. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é nosso amigo que está no nosso lado todos os dias, nos ajudando e nos orientando, nos ensinando a sermos mais parecidos com Jesus, a entendermos como sermos filhos de Deus. É o Espírito Santo, o nosso amigo. A igreja maravilhosa, o seu grupo familiar, o seu líder, está ali para que você entenda cada vez mais isso. É assim, está aí à disposição, minha e sua. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nos ensinar, para nos mostrar. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então não tem como eu e você não usufruirmos dessa vida. A única forma de eu e você não usufruirmos da vida que Deus conquistou para nós é se nós não quisermos. Ok, sou salvo, eu tenho Jesus, eu estou conectado através de Jesus. Ok, estou escrito no livro da vida. Mas meu irmão, minha irmã, existe muito mais. Existe uma vida abundante, você que está nos assistindo, existe uma vida abundante para você, em todas as áreas da sua vida. Você não precisa ter insônia, você não precisa ter falta de paz, você não precisa ter falta de alegria, você já tem todas essas coisas em Jesus. Qual a única forma de eu e você não usufruirmos disso então? Eu e você não buscarmos isso, não querermos isso. Sabe uma coisa que eu entendi, o livre-arbítrio, ele não é para mim. O livre-arbítrio, ele não é para mim. O livre-arbítrio, Deus colocou em mim, para que Ele saiba até onde Ele pode ir na minha vida. Sou eu que permito o quanto que Ele quer agir na minha vida. Você acha que Ele como Pai, Ele como Deus, pense você como pai, você como mãe, você não quer dar todas as coisas para o seu filho? E Deus, Ele quer fazer isso, mas Ele faz à medida com que eu e você permitamos. Então o livre-arbítrio é algo que Deus colocou para que Ele saiba até onde Ele pode ir na minha e na sua vida. André, por que eu não estou usufruindo dessa intimidade com Deus? André, por que eu não estou usufruindo desse relacionamento com Deus? André, por que eu não tenho essa intimidade com o Pai? Talvez você não está usufruindo, você não está se colocando, você não está buscando a presença dEle. Porque se você buscar, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Não tem como você viver uma vida normal, não tem como você viver uma vida ordinária. Eu e você fomos chamados para ter uma vida extraordinária. Como, André? Usufruindo da presença do Pai. E o terceiro ponto e o último, nós somos conectados para conectar. Eu e você fomos conectados através de Jesus em Deus para conectar outras pessoas. Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Só que Ele não vai mandar um anjo para falar de Jesus para outras pessoas, Ele vai enviar a mim e a você. E sabe de uma coisa? Quanto mais essa realidade, quanto mais eu usufruir da presença do Pai, vai ser muito mais fácil eu falar de Jesus para as pessoas.
André, mas por que muitas vezes eu não falo de Jesus? Por que muitas vezes eu não tenho vontade de falar de Jesus? Porque você não está usufruindo da presença do Pai, você não está tendo um relacionamento com o Pai. Porque se você tiver relacionamento, se você estiver conectado com Deus, vai queimar dentro de você uma paixão, vai queimar dentro de você, o seu coração, ele vai ficar palpitando e vai estar dizendo assim: almas, 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 almas. Sabe, se você pudesse chegar perto do coração de Deus e ouvir o coração dele, ele vai estar dizendo: almas, 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 vidas, vidas. O pessoal do louvor pode subir já. Então eu e você fomos conectados para conectar outras pessoas. Não tem como, se eu e você estivermos vivendo essa vida, vai queimar algo dentro de nós e nós não vamos conseguir ficar calados. Vai ser natural para mim e para você, no momento em que nós estivermos perto de alguém estiver passando uma necessidade, alguém estiver precisando de algo, você rapidamente vai dizer: ei, eu conheço algo, eu sei de algo que pode solucionar a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode te salvar, Ele pode resolver o seu problema. Na verdade, Ele já resolveu o seu problema ali naquela cruz. E da mesma forma como você foi conectado a Deus, você vai poder dizer: ei, vem aqui comigo, eu vou fazer uma oração com você, eu vou conectar novamente para você. E assim vai fazer sentido o ID de Jesus, que está lá em Marcos 16:15. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Evangelhos são boas novas, são boas notícias. Sabe, o mundo está cansado de ouvir más notícias, o mundo está cansado de ouvir fake news sobre aquilo que eles não são, que vai haver uma grande tribulação, que o Brasil vai quebrar, que o negócio da pessoa vai quebrar, que ele vai ser um falido, que ele vai perder o emprego, que ele vai ter o Covid-19, que ele vai morrer. É isso que o mundo tem dito para as pessoas. E o que nós como igreja, o que nós como filhos temos dito? Qual é a voz que tem ecoado das nossas bocas? Se nós somos conectados para conectar os outros, isso vai acontecer através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós vivemos. E o que nós temos falado, o que nós temos dito, isso vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu quero dizer algo para você: nós estamos entrando num tempo, num momento, onde os campos estão brancos. As pessoas estão sedentas por ouvir. As pessoas estão sedentas por ouvir o amor de Deus. As pessoas estão sedentas por se conectarem em Deus. E eu e você temos a resposta para elas. Eu e você temos a solução para elas. André, o que eu preciso fazer então? Ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E Ele vai direcionar com você. Sabe, quando você menos entender, quando você menos esperar, você vai estar falando de Jesus. Você vai estar conectando outros a Jesus. E aquilo vai ser tão bom, aquilo vai, sabe, aquecer tanto o seu coração, que você já vai buscar a próxima oportunidade, e assim será. E eu quero declarar, e como nós temos declarado, que nós iremos crescer como igreja. Esse ano talvez você esteja olhando assim: mas estão poucas pessoas aqui, mas nós estamos crescendo como nunca antes. Uma ministração do Roberto que ele trouxe aqui, ou uma devocional, ele chegou mais ou menos a 1.300 acessos. Agora pense comigo, quando que o Roberto falando daqui, ele ia alcançar tantas pessoas assim? Mas nós estamos vivendo um novo tempo, e nós vamos adentrar a igreja nesse novo tempo, e a colheita será abundante. Sabe, de repente você está vendo poucas pessoas aqui, mas a igreja está crescendo. Aonde você está falando de Jesus. Aonde você está conectando pessoas a Jesus. Sabe, quando nós voltarmos a nos congregar aqui, como todos, livres, todos podendo estar aqui, eu e você, nós vamos se surpreender com a quantidade de pessoas que virá a esse lugar. É assim, meu irmão. Isso é assim. Por quê? Porque eu e você nos conectamos a Deus através de Jesus. E ao nos conectarmos a Deus, nós usufruímos da presença dEle como Pai. E ao usufruir dessa presença, nós conectamos outros também a essa nova realidade. E como última coisa, eu gostaria de fazer um desafio a você. Você não precisa fazer isso agora, você pode sair, quando você for para sua casa. Mas eu gostaria que você escolhesse 3 pessoas. E você mandasse uma mensagem para ela. Antes de mandar essa mensagem, você pare, ora e fala assim: Deus, eu vou enviar uma mensagem para o Sandro. Deus, o que eu escrevo para ele? O que eu mando para ele? O Espírito Santo vai falar com você.
E vai vir algo no seu coração para você colocar para ele: ei, Sandro, eu estou orando por você. De repente, se você quiser mandar o link da mensagem, você pode mandar o link da mensagem para ele. Mas eu gostaria que nós, como igreja, nós escolhêssemos cada um como membro. Você escolhesse 3 pessoas. E você, nessa semana, se possível até amanhã, você enviasse uma mensagem para ela do amor de Deus sobre a vida dela. E você vai se surpreender da forma como essas pessoas vão ser tocadas. Você vai se surpreender com a liberdade que essas pessoas vão dar para você, para que você possa falar do amor de Deus na vida delas. Você crê nisso? Nós estamos aqui em mais de 100 pessoas, mais aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu tenho plena convicção que nós iremos alcançar mais de 1000 pessoas, simplesmente com o nosso celular, conectando essas pessoas também ao amor de Deus na vida delas. Amém? Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Aleluia. Se você puder, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias e honras a Deus. Continuem abençoados. Eu quero declarar uma semana extraordinária, cheia da presença de Deus, cheia dos feitos de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar uma colheita extraordinária na sua vida financeira, na sua saúde, e tudo aquilo que você precisa, que você possa colher em Cristo Jesus. Amém.